As coisas começaram a ficar pior quando a gente foi pra Ipojuca, pra Pernambuco. As coisas ficaram pior ali. Até então vocês estavam em Alagoas. Isso. Aí foram pra Pernambuco. Pra Pernambuco, as coisas ficaram pior. Meu pai foi primeiro pra trabalhar na usina, Ipojuca. Então eu acho que dali ele começou a ter uma liberdade, porque ele passou um bom tempo só lá. Então ele começou a ter uma liberdade. Então ele foi, né, arrumando outras mulheres, já foi pra cidade, já vendo um outro estilo, né, da cidade. E eu acho que a partir dali piorou. Porque o meu pai, ele ganhava muito bem, então nossa vida era pra ser muito boa. A nossa vida era pra ser boa. Pelo fato dele ganhar muito bem na usina que ele trabalhava. Mas não era. Não era uma coisa assim. A gente chegava a precisar de comida. A padecer necessidade. Isso. Porque ele ganhava muito bem. Não era pra gente. Chegava dia de quinzena que só tinha um dia do aluguel. Minha mãe, ela tinha que pedir ajuda, porque minha mãe sempre foi de igreja católica. Igreja católica, ela tem muito disso, né? Minha mãe sempre foi muito de pegar amizade com as pessoas e já contar a vida dela. Minha mãe, ela pegou a amizade, ela já conta a vida dela. Sim. E as pessoas sempre foram de ajudar. E a gente não, acho que pelo fato dele ganhar muito bem, a gente não era. E as coisas começaram a piorar nessa casa. Porque meu pai começava a se manifestar. Meu pai, ele começou a beber mesmo de... até em Alagoas, ele, vamos dizer assim, eu não sei, não é um desrespeito, né? Ele morreu, ele não é mais vivo hoje, mas ele era muito prostituto. Em Alagoas, ele era muito prostituto. Quando a gente passou para Pernambuco, ele passou também, levou a prostituição, mas ele começou a ficar muito endemoniado. Como assim? Ele bebia, ele falava só. E como eu... Não, ele falava só, são ou bêbado? Bêbado. Porque bêbado fala só. Mas fala ele sozinho. Conversava mesmo. Eu via que tinha algo maligno. Era anormal do que o efeito alcoólico. Porque ele bebia, ele colocava 2 copos. Ele bebia e ele colocava 2 copos. Aí já é estranho demais. E ele bebia, ele ia pra cima da minha mãe. E quando foi assim no começo da minha faculdade, eu já era mulher, então eu já entendi. Eu posso confrontar, porque eu não vou deixar a minha mãe. Eu não vou deixar a minha mãe apanhar. Né? E se caso ele vier me confrontar, eu já tô numa, né, adolescente, aquele negócio de tô na maioridade, então eu posso chegar lá e confrontar meus pais. Então, eu confrontava muito ele. Eu e minha irmã nessa fase, a gente confrontou muito ele. Porque daí ele começava, além dele se prostituir, ele dava em cima de vizinhas, ele falava, quando ele estava bêbado, ele colocava a minha mãe lá no chão. O povo da rua onde a gente morava conheceram coisas da minha mãe que nem eu mesmo conhecia. Que eram verdades ou mentiras? Mentiras. Ele começou a falar das partes da minha mãe. Ele começou a dizer que foi a minha mãe que colocou gaia nele, por isso que a minha mãe... Ninguém sabia da doença. Nessa rua. Qual doença? Da doença venérea que ele colocou na minha mãe. Ele passou doença venérea pra sua mãe? Quando a minha mãe estava grávida de mim, ele passou uma doença venérea pra minha mãe, que deixou toda a parte íntima da minha mãe cheia de verrugas. Mas você sabe o nome dessa doença ou não? Nossa, não sei. Eu sei que deixa tudo cheio de verrugas e tem que queimar. Só foi tirada essas verrugas com queimagem. Nossa. E há muitos anos atrás, eu tenho o quê? 32? Nossa, imagina 32 anos atrás. Minha mãe disse que o médico, ele esquentava, não tem essa chapinha que o pessoal faz babyliss? Chapinha não, do babyliss. Pegava um desses, esquentava, encostava na parte genital, até queimar o pé da verruga e a verruga cair. Então ninguém da rua sabia disso.